Hoje também se comemora o Dia dos Avós. Parabéns a todos os avós. Você que é avô, você que é avó, parabéns. Que Deus continue abençoando. A gente sempre tem a expectativa de alcançar um coração sábio. E vamos pensar um pouco sobre esse tema. Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de número 90, e vamos ler o verso 1 e o verso 12. Salmo 90, verso 1, depois vamos pular para o verso 12. Salmo de número 90. Nós temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus e que esse seja um momento solene para as nossas vidas. Que você tenha aí o mínimo de distração possível. Eu sei que em casa é muito difícil, né? São muitas coisas que concorrem para ganhar a nossa atenção, mas que você tenha a disposição de ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Vamos orar e suplicar ao Senhor que fale conosco. Orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra e suplicamos por misericórdia que o Senhor mais uma vez fale conosco. Fale conosco, Senhor, por favor, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus amado, fale o que o Senhor tem a falar, seja edificar, exortar, consolar, mas nós carecemos de ouvir a Tua voz. Em Cristo nós oramos. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus, Salmo 90, verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o verso 12. O verso 12, vamos pular para o verso 12, nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nós vivemos num período de guerras. A gente não tem aquelas guerras como tinha antigamente, nação contra nação, não pegando em armas, né? Não ostensivamente. Claro que existem alguns conflitos locais, mas não em termos de guerra. Mas nós vivemos em algumas guerras. Nós vivemos essa guerra contra o Covid-19, esse vírus que tem causado confusão no mundo todo. E existe uma corrida aí para descobrir a vacina, para descobrir a cura, todos os tratamentos e os meios que nós temos a oportunidade de lançar mão para evitar perpetuidade, né, a continuação dessa pandemia. Nós temos feito, temos buscado isso. Vemos uma guerra política, muitas pessoas aí envolvidas em conflitos, e nós precisamos orar cada vez mais pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Mas há uma guerra que se desenvolve muitas vezes de uma forma silenciosa, muitas vezes de uma forma pessoal. É a guerra do nosso coração. Quantos de nós temos enfrentado uma verdadeira batalha no terreno do nosso coração? Você tem consciência disso? Quantas coisas que militam para atrair as paixões do nosso coração para as coisas principalmente que não agradam ao Senhor. E isso tem confrontado as nossas vidas de uma forma constante. Nós não devemos ignorar isso, não devemos esquecer isso. O salmista, quando ele pede aqui a Deus um coração sábio, ele sabe o que ele precisa. Ele tem uma autopercepção de que uma necessidade acontece na sua vida. Moisés, esse salmo, ele é atribuído a Moisés, é uma oração, ele é classificado dentro de uma oração de lamento, porque vai ter um momento que ele vai apresentar ao Senhor um seu lamento. Mas antes dele fazer propriamente o seu lamento, ele reconhece com quem ele está falando. Ele reconhece que Deus é o refúgio, é o seu esconderijo, a sua morada, isso de geração em geração. Não somente naquele período que ele estava com o povo de Israel no deserto, após ter passado por tantas dificuldades, conflitos, mas o Senhor vinha mostrando a sua fidelidade, seja abrindo o mar, já começando nas pragas, tirando o povo hebreu, um povo escravo, um povo débil, mas tirando como um forte lá do faraó, que era uma potência na época. Ele tira ali, ele abre o Mar Vermelho, atravessa com o povo a seco, e depois no deserto tem milagres, tem sustento,
tem nuvem durante o dia protegendo do sol e tem uma chama de fogo durante o dia para iluminar e aquecer o povo durante a noite. Deus mostra a sua provisão, a sua providência através do maná, através de água fluindo da rocha. E o Senhor estava cuidando do seu povo, o Senhor se apresentava como refúgio do seu povo naquela ocasião tão adversa, tão difícil. Mas o salmista, Moisés, ele vai reconhecer que não era só naquela ocasião. Desde tempos imemoriais que Deus, ele é o refúgio, ele é aquele que vem ao nosso encontro, ele serve para a nossa morada. E podemos testificar isso ao longo dos anos. A igreja muitas vezes passou por perseguições, por lutas, seja no período da história primitiva, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, tantos períodos que nós dividimos na história, mas nós percebemos a mão de Deus sobre a igreja, protegendo o povo que pertence ao Senhor. Então nós podemos afirmar também hoje, no século 21, dia 26 de julho de 2020, que Deus continua sendo o nosso refúgio. De geração em geração ele tem sido o nosso refúgio. E reconhecendo que Deus é o refúgio, o texto vai prosseguir. A gente meditou isso na semana passada sobre a fragilidade do ser humano, sobre a questão da limitação, e vai terminar no reconhecimento de que Deus ele tem o seu momento de ira, tem o seu momento de ira, e nós abrimos a nossa liturgia hoje pensando sobre isso, sobre práticas que atraem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o texto ele tem um ponto alto lá no verso 11 desse salmo, onde o salmista ele diz: quem conhece a ira do Senhor? Quem conhece a fúria, a cólera do Senhor? Ele não consegue, talvez por uma limitação de tempo, saber quem poderia ser essa pessoa que conheceria a ira de Deus. Mas nós sabemos quem é. Sabemos que o nosso Senhor Jesus é quem conheceu a ira de Deus e conheceu de perto, lá no Monte do Calvário, na cruz, quando Ele estava lá por mim e por você, entregando a sua vida em resgate dos nossos pecados, trazendo perdão, trazendo salvação às nossas vidas. Ele sofreu a ira de Deus. Então é em Cristo, em Jesus Cristo que nós temos a salvação. É no Senhor que nós temos paz. Lá 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já falava: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu e você hoje temos paz com Deus, é porque Jesus Cristo sofreu a ira em nosso lugar. E o salmista ele reconhece uma necessidade muito grande no seu coração, ele vai ter uma sequência de oração. Nós vamos nos prender na primeira oração que ele faz aqui, no sentido de pedir. E ele pede ao Senhor algo que para ele é primordial. Lembrando que Moisés tem mais de 100 anos aqui, ele não é um jovenzinho, ele já tem mais de 100 anos de idade, e ainda assim ele fala com Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E a gente então pensa um pouco sobre isso, sobre essa necessidade que nós precisamos ter de ter sabedoria, de ter um coração realmente voltado para o Senhor. Nós temos vivido com sabedoria? Você consegue fazer essa autoanálise, olhar para a sua vida, olhar aí para a sua caminhada e você consegue afirmar isso: eu tenho vivido com sabedoria? Ou nós temos vivido carentes de sabedoria ao longo dos anos? É possível que, na medida que a gente vai completando datas de aniversário, a gente melhore com o tempo? Ou isso realmente não acontece necessariamente com a idade, com a data de nascimento que nós temos? Nós temos algumas questões que realmente são fundamentais nas nossas vidas. Quando a gente tem a percepção da ira de Deus, que Deus fica irado com os nossos pecados, nós precisamos ter essa postura de temor e realmente buscar no Senhor um coração sábio, um coração que pode
temer a Deus, que pode estar nas mãos do Senhor e ter uma possibilidade de realmente ser ensinado. A gente tem na Bíblia, ao longo da Bíblia, muitas passagens falando sobre o coração. E sempre quando se refere a coração, na Bíblia a gente vai ver algumas referências, é uma forma que o autor encontrou para se expressar na questão da personalidade. É o que resume a personalidade do ser humano. O coração é o primeiro órgão que se forma num feto, num bebezinho, né? Quando uma criança começa a ser gerada no ventre da mãe, o primeiro órgão a ser formado é o coração. E os pais vão todos felizes lá, né? Para ouvir no exame as primeiras batidas do coração do seu bebê, que já em algumas semanas já é possível ouvir as batidas do coração de uma criança. Mas nós vamos pensar então numa proposição aqui desse sermão, pensando que Deus é o nosso refúgio e Ele nos ensina a ter um coração sábio. É só Ele que pode nos ensinar, somente em Deus, eu e você podemos ter um coração sábio, um coração sábio. Isso vem do Senhor. Primeiro, nós vemos aqui que o salmista reconhece que o Senhor ensina. O Senhor ensina. Quando ele se dirige a Deus, pedindo que o ensinasse, ele reconhece que somente o Senhor é o professor, é o nosso dono, é o nosso Criador, é quem nos formou. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Lá no Éden, nós fomos criados de uma forma perfeita e fomos criados para termos uma vida plena, uma vida plena. Deus criou de uma forma perfeita o ser humano, só que veio a desobediência. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus e atraíram sobre si a condenação. Veio o pecado, a expulsão do jardim do Éden, e não só de um local físico, mas aquilo representou a expulsão da presença de Deus. Então o homem passou a viver fora da presença de Deus, longe, atraindo dor, atraindo doenças, atraindo morte e todas as consequências do pecado. Isso atingiu toda a raça humana. Todos nós nascemos sobre essa herança, o que nós conhecemos como pecado original. Isso traz para nós uma consequência terrível, porque a gente acaba sendo atraído de uma forma natural às paixões desse mundo, a coisas que nos afastam de Deus. Se uma pessoa quer ter conforto na vida e não brigar, não entrar em nenhuma guerra, fatalmente a pessoa vai ser entregue aos seus desejos, aos desejos do coração que militam contra Deus, está em desobediência a Deus, porque é uma forma de herança que nós herdamos, que nós temos. Mas o Senhor conhece, o Senhor que nos criou, e Ele conhece também o nosso coração. Ele sonda os nossos corações. E lá no iniciozinho, nos filhos de Adão e Eva, chamados Caim e Abel, teve uma tragédia terrível, primeiro homicídio. Aconteceu que eles foram adorar a Deus, levaram uma oferta, e Caim levou uma oferta, Adão e Abel levou outra. Só que Deus ele se atentou para a oferta de Abel. Caim levou os frutos da terra, resultados da sua colheita, da sua plantação. Abel, ele levou um sacrifício, um animal que ele sacrificou e ofereceu a Deus, já prenunciando que o ser humano não tem nada em si mesmo que possa oferecer a Deus. Então, acaba que um inocente dá a sua vida para ser apresentado a Deus, apontando para Jesus Cristo. Então, Deus ele se atenta para a oferta de Abel. E Caim não gostou nada disso. E diz lá o texto, se você observar em Gênesis capítulo 4, que Deus veio ao encontro de Caim e bateu um papo com Caim, conversou com ele. Falou: Caim, por que você está triste? Caim ficou triste porque a oferta de Abel que foi aceita, não a dele. Mas Deus ele dá uma palavra de
de conforto, né, para Caim. E olha o que o Senhor fala. Gênesis, capítulo 4, lá no versículo 6, vou ler o versículo 6 e o 7. Gênesis 4, 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que o Senhor está falando para Caim é o seguinte: Caim, você não ofereceu a oferta? Se você ofereceu de coração, com sinceridade, então fique em paz. Mas se você deixa o mal entrar na sua casa, na sua porta, saiba que ele está batendo aí, ele está te tentando, mas cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você dominá-lo. A questão é quem é que consegue dominar? Quem é que consegue alcançar uma condição de dominar os impulsos do coração? Esse é um desafio. Há pessoas que acreditam que conseguem se dominar sem a atuação de Deus. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Na Bíblia, nós não conseguimos. E a prova disso que o próprio Caim, mesmo depois de ter sido aconselhado pelo próprio Deus, momentos depois, ele mata o seu irmão. O primeiro homicídio registrado na Bíblia é por causa de uma inveja, é porque alguém não conseguiu segurar o impulso do seu coração. É porque alguém não conseguiu se dominar. É porque alguém não conseguiu ter um coração sábio. Ter um coração sábio. Então isso já vem de tempos bem antigos. O Senhor conhece. O Senhor conhece porque Ele criou, Ele que sonda o coração. Mas o Senhor, Ele não fica distante de nós. Ele sempre vem ao nosso encontro e glória a Deus por isso. Em toda a história da humanidade, é Deus que veio ao encontro, Deus que veio ao encontro de Adão, Deus que veio ao encontro, falou com Caim, Deus depois veio ao encontro de Abraão, de Moisés, de Davi, até em Cristo Jesus, o próprio Deus vinha em carne para nos salvar, para nos trazer a uma nova vida. Então, Deus está disponível para nos ouvir. E é isso que é interessante no salmista, ele reconhece que Deus é o seu refúgio, mas ele ouve também a sua oração, e por isso que ele se dirige a Deus dessa maneira: ensina-me, ensina-me. Ele reconhece que em Deus habita toda a sabedoria, todo o poder, toda a plenitude, da possibilidade de ser ensinado. Eu e você precisamos todos os dias ansiar e orar por isso. Senhor, me ensina. Como é que faz? Como é que eu procedo dessa forma? Ah, se todas as situações da vida nós fizéssemos isso, nós dobrássemos o nosso joelho diante do Senhor e falássemos: Senhor, me ensina, como é que eu devo proceder nessa situação? Nós teríamos menos erros na vida, teríamos menos decepções nas nossas vidas, se nós tivéssemos essa consciência de orarmos ao Senhor, sabendo que Ele está disponível. Muitas vezes temos que fechar nossa porta e falarmos com o nosso Pai em secreto, porque Ele nos ouve, Ele nos vê e Ele nos abençoa. Ele está disponível. Nós cremos num Deus que nos conhece. Ele nos conhece, Ele nos ensina. Nós aprendemos também nesse salmo que o Senhor Deus, Ele põe limite às nossas vidas. O salmista diz: ensina-me a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Repare que, mesmo sendo alguém com mais de 100 anos, ele não se refere: ensina-nos a contar os nossos anos. Ensina-nos a contar os nossos dias, nos dando aqui a compreender que os nossos anos, a nossa vida passa muito rápido. Passa muito rápido. E se você observar lá no texto que está no finalzinho do verso 10, um pouquinho antes, você vai ler o seguinte: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu tenho a oportunidade de ter 39 anos de idade e eu tenho essa impressão de que passou muito rápido. Eu tenho algumas lembranças da minha infância, talvez aí com 4, com 5 anos, eu tenho algumas lembranças, alguns flashes vêm na minha mente, algumas coisas que marcaram, e parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava me casando, tendo a oportunidade de
de ser pai, e passa tão rapidamente. Hoje, o meu filho tem 15 anos, já começa a falar grosso, tem bigode. Eu falo, que isso? Esse garoto estava outro dia na palma da minha mão e hoje já está quase maior do que eu. Passa muito rápido, né? A gente tem essa percepção, parece que a vida toma um impulso. E por que isso? Por que isso? Nós temos uma resposta lá em Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11, o sábio diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós temos a eternidade de Deus no nosso coração. Por isso que a gente tem essa visão de que passa muito rápido. E muitos de nós temos medo da morte, temos pânico, né? O crente em Jesus não pode ter medo da morte, porque a gente sabe que a nossa esperança não se limita a essa vida. Nós somos pessoas que vamos habitar em nossa pátria, é lá que nós vamos habitar e nós temos a esperança em nossa alma desse propósito, de estarmos com o Senhor. Paulo falava isso, morrer para mim é lucro. É claro que alcançar essa condição é porque ele tem um coração sábio, ele tinha um coração sábio para fazer essa afirmação. Mas os nossos dias são contados. É isso que o salmista apresenta ao Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque ele sabe que há um limite. Haverá um dia que nós vamos tomar o último café da manhã. Vai chegar um dia que nós vamos ouvir o último sermão. Vamos prestar a Deus o último culto. Ou vamos pregar o último sermão. Quem sabe pode ser esse o último dia. Para muitos de nós, a gente não sabe. Quem tem esse domínio? Mas vai chegar um dia que vai ser o último nessa terra. Última vez que nós vamos contemplar uma flor, né? Quando nós analisamos aqui uma beleza de uma flor, contemplar o sol, conversar com o irmão, com uma irmã. Por isso que é tão importante a gente buscar viver em paz uns com os outros, porque nós nunca sabemos quando será a nossa chamada, quando nós seremos chamados para as mansões celestiais. Muitas vezes a gente pensa, por ser jovem, por ter saúde, né? Parece que vai demorar muito ainda, mas o salmista ele apresenta essa realidade, ensina-nos a contar os nossos dias, porque ele sabe que os nossos dias são contados. Nós temos um limite aqui na terra. E quando a minha esposa sempre fala, né? Quando chamar a nossa senha, não tem como fugir. A gente vai para a glória. Mas nós pensamos também que viver é um presente, é uma dádiva de Deus. Todos os dias precisamos agradecer ao Senhor por termos vida, por termos oportunidade de desfrutar da graça dEle. Viver é um presente, uma coisa maravilhosa. Isso veio de Deus, uma dádiva de Deus. Porque nós sabemos que se fosse pelo nosso merecimento, nós mereceríamos o inferno, não mereceríamos a vida, merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos deu vida, e vida em abundância, então devemos ser gratos a Ele, ser gratos pela vida, em pequenas coisas. No mesmo texto lá, no mesmo livro, né, Eclesiastes 9, do 9 ao 10, o sábio também orienta, aproveita a porção que Deus te deu nessa vida, viva com alegria, porque depois que você morrer, lá não há conhecimento, não há projetos, a gente não tem, vamos dizer assim, o conhecimento empírico do que é depois da morte. Temos o conhecimento pela fé, que nós andaremos em ruas de ouro, que viveremos com o Senhor, mansões celestiais, não terá nenhum tipo de lágrima, não terá sofrimento, não terá pandemia, não terá mais pecado, viveremos com o Senhor para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos viver bem, aproveitar cada momento, desfrutar também de momentos de lazer, não é só trabalho, também vivermos com alegria, aproveitarmos quanto é possível, mas com consciência, com responsabilidade. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Devemos viver e buscar sabedoria no nosso viver, mas sempre buscar andar na presença do nosso Deus. Por quê? Porque nós somos do Senhor. Eu e você somos do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 14, versos 7 a 9, nos diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos,
Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Somos do Senhor. Vivemos dias limitados aqui na terra, mas nós não devemos esquecer disso, nós somos do Senhor, porque é isso que vai nos consolar na hora do leito, na hora da morte, é isso que vai nos consolar. Não importa a nossa condição social, a nossa condição intelectual, a nossa condição de saúde, mas se nós somos do Senhor, é isso que não importa, é isso que nos consola. Mesmo que vivamos dias limitados aqui na terra, nós somos do Senhor e devemos sempre orar e pedir ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso refúgio, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. É a terceira proposição nossa aqui, o argumento do sermão, que o Senhor, além de nos conhecer, o Senhor, além de pôr limites aos nossos dias, o Senhor nos dá um coração sábio. Um coração sábio vem do Senhor, não vem das nossas próprias capacidades ou méritos ou possibilidade de estudo, nada disso, vem do Senhor. E o Senhor utiliza mecanismos, instrumentos, para que nós sejamos forjados, como barro na mão do olheiro, ele vai nos moldando, ele vai trabalhando em nossas vidas, e ele não vai descansar, enquanto o nosso coração não for um coração sábio, um coração parecido com o do Senhor Jesus. Tenha certeza disso. Lá Agostinho, lá no século V a.C., ele dizia isso, nós não temos repouso a não ser no Senhor. Somente no Senhor que nós temos descanso, nós temos uma satisfação plena. O que é um coração sábio? Como nós podemos ter um coração sábio? O coração sábio é aquele que teme a Deus. Provérbios 9:10 diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus começa com a sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Em primeiro lugar, tema a Deus. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro item, é o fundamento da sabedoria. Temor a Deus. É olhar ao Senhor com reverência, com respeito, sabendo quem Ele é, se dirigindo a Deus com muita reverência, em adoração, sabendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, mas que nos ama, que nos fez filho dEle. Nós tendo essa consciência de que o temor a Deus, ele começa estabelecendo a sabedoria, um pouquinho mais à frente, lá em Provérbios 4:23, está escrito que de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o coração, porque dele que procede as fontes da vida. Justamente essa ideia de personalidade, é o centro das nossas decisões, das nossas emoções, da nossa personalidade, é o coração. Ele simboliza, ele traz como essa imagem de que todas as nossas volições, as nossas atitudes, elas partem do coração. Por isso que nós lemos aqui no momento da liturgia, da contribuição, que Jesus ensinou: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aquilo que eu vivo, aquilo que aspira, aquilo que para o que eu me esforço, é justamente o que eu deposito no meu coração, eu abrigo no meu coração. Então nós devemos ter cuidado o que nós abrigamos em nosso coração. Há muita gente que guarda no coração amargura, raiva dos outros e pensa que com isso ela vai ter uma satisfação, mas isso adoece o coração, isso magoa, isso deixa a pessoa doente, algo que deve ser expulso, deve ser tirado do coração. Deve ser tirado também do coração as impurezas. E para isso, nós devemos ter um coração de carne, um coração que seja ensinável. E nós aprendemos isso com Davi. Mesmo depois de ter cometido um erro terrível, e ele é confrontado pelo profeta Natã, ele vai escrever o Salmo de número 51. E lá no Salmo 51, ele ora ao Senhor e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim
um espírito inabalável, porque ele sabe que no coração ele começa a ter as decisões que vai se projetar para a realidade. E Jesus também ensina isso, do coração que procede os maus desígnios, as decisões equivocadas, elas nascem do nosso coração. Porque Jeremias 17, o profeta Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem. E nós precisamos ter o nosso coração transformado, nosso coração que seja moldado pelo Senhor, um coração que seja sábio. Como é que nós alcançamos isso? Como é que nós temos um coração sábio? Orando ao Senhor, pedindo a Deus, que só Ele pode nos dar. Meditando na palavra, saturando a nossa mente com a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos ler, meditar em oração e deixar que a Bíblia nos leia. Como é que é isso? É no momento que nós estivermos orando e lendo a palavra, deixar que essa palavra nos corrija e permitir que a gente seja moldado por isso. Que mesmo que tivermos com o coração endurecido, difícil, ele começa a ser moldado pelo Senhor. Ele começa a ser transformado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Somente Deus pode fazer isso por nós. Somente o Senhor pode nos ensinar a ter um coração sábio, um coração que aprende do Senhor, um coração que tem os seus tesouros depositados no céu, no reino de Deus, que abriga o fruto do Espírito, que seja convertido ao Senhor, que seja nascido de novo. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Concluindo a nossa palavra, a nossa meditação, nós aprendemos nesse texto que nosso Deus é o nosso refúgio. É para Ele que nós recorremos. Em meio às guerras, em meio aos conflitos, que eu e você sabemos que passamos, dentro do nosso coração. E nós, às vezes, buscamos algum escape. Saiba, o Senhor é o nosso escape. Ele é o nosso refúgio. Devemos buscar nele forças e orar e falar com Deus. Deus tem prazer em nos ouvir. Ele nos conhece, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele gosta de nos ouvir. Ele gosta, Ele diz lá no profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ore ao Senhor para ter um coração sábio, como o salmista fez. Peça ao Senhor que os seus dias sejam dias vividos para a glória do nome do Senhor. Que eu e você saibamos contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, sabendo que a nossa vida tem uma limitação, mas que a nossa vida sirva para alcançarmos um coração sábio e com isso, com as nossas vidas, louvarmos e glorificar o nome do Senhor. Saiba aproveitar bem os seus momentos, até mesmo de pandemia, dentro de casa, ou quando for ter algum momento de lazer. Sabe aproveitar isso. Peça a Deus sabedoria. Fale com o Senhor, ensina-me. Ele está pronto a ensinar. Quando Salomão assumiu o reino, ele pediu ao Senhor: ensina-me. E Deus deu a Salomão um coração sábio. Deus dá. Tiago diz em sua carta: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos, Ele não lança em rosto, Ele dá sabedoria a todos nós. Que eu e você cada vez mais buscamos em Cristo Jesus uma dependência, para que o nosso coração seja voltado para os valores do reino de Deus. Que tenhamos somente o Senhor como assentado em nosso coração. Que essa batalha seja todo dia vencida, para que as paixões, o amor do nosso coração seja voltado para os valores eternos de Deus. E cada vez mais a gente rejeite as coisas dessa vida, que são temporais, que são contrárias aos valores do reino, mas que cada dia mais a gente aspire pela nossa pátria celestial. Porque é isso que deve estar no nosso coração, essa esperança. Deus é o nosso refúgio e Ele nos dá um coração sábio. Peçamos a Ele isso. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio e tem sido assim de geração em geração.
E o Senhor tem abrigado a tua igreja no teu esconderijo, nesses dias de pandemia. Muito obrigado, Senhor. Mas te pedimos que o Senhor nos ensine. Ensine-nos, ó Deus, a vivermos com sabedoria nesses dias. Dá-nos um coração sábio, Pai, um coração que te tema, um coração que seja moldável, ensinável, um coração de carne, um coração que se arrepende do mal, um coração que tem os tesouros do céu depositados nele, Senhor. Ah, meu Deus amado, não permita que vivamos anos de uma forma vã, mas que vivamos com sabedoria, Pai, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoe todos os avós, que haja sempre sabedoria em seus corações, no aconselhamento, ó Deus, na paciência, na ajuda, Senhor, aos seus netos, seus filhos. Seja com cada um de nós, abençoe a nossa igreja, nos dê uma semana de paz na Tua presença. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, boa semana. Às 18h30, nosso pastor, reverendo Luiz André Joy, estará aqui, juntamente com os irmãos, no culto em adoração ao nosso Deus. Amém. Um abraço.